Olá, meu nome é Marina e eu tô aqui para apresentar uma oportunidade de investimento exclusiva da Necton. É o nosso COI 2.0 Sonho Americano. A gente vai falar um pouquinho da estrutura dele com o Andrei e depois o Glauco, nosso analista-chefe, vai falar sobre o cenário. Andrei, conta pra gente um pouquinho da estratégia do COI 2.0 Sonho Americano. Bem, essa é uma estratégia de alta ilimitada que a gente está indexado no S&P. A gente já começa assim. Esse é um investimento literalmente que não tem limitações de alta. Se subir 300%, a gente vai receber essa rentabilidade. Mas ele tem a surpresa. Ele tem a surpresa de que a rentabilidade mínima dele é de 20%. Caramba, ele garante 20%? No pior dos cenários, 20% ele vai estar garantido. Então, esse daí é um toque que a gente fez na estrutura. Me fala uma coisa. Em relação à rentabilidade, me fala mais sobre essa rentabilidade. Legal. Sobre a rentabilidade, a gente consegue identificar dois cenários, tá? Vamos começar pelo cenário da alta. Digamos ali que o índice do S&P no período, ele subiu 15%. Eu vou receber os 15 da alta mais 20. Exatamente. E se cair, que é o cenário B? O índice caiu 10, 15%. Eu recebo os 20%. 20% é sempre garantido, ou seja, na pior das hipóteses, capital protegido mais 20%. Tá, então recapitulando, vamos ver se eu entendi. Se a gente tiver um cenário de SIP negativo, menos 10%, como é que ele fica? Ele fica 20% de rentabilidade, capital protegido mais 20%. Caramba, e pensando num cenário de Selic, né, com previsão de 4,5%, isso é uma rentabilidade muito boa. Muito boa. Tá, e se superar? O SIP deu 10%, como é que fica? Vou ganhar os 20, já pré-fixado, mais 10. Ganhei 30. E 50%? 50 mais 20, 70. Você recebeu 70. E aí por diante, 100, 200? Ilimitado. Se o índice subir 300, 400%, ele vai ganhar o que subiu, esses 400, mais 20. 20 sempre garantido. Agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre a estratégia, vamos falar sobre o cenário. Quem vai falar um pouquinho é o nosso analista-chefe, Glauco Legatti. Olá pessoal, tudo bem? Bom, tô aqui para falar um pouquinho sobre a estrutura e também perspectiva aí envolvendo esse COI. Bom, um COI que eu tô falando é o Sonho Americano. Como o próprio nome aí dá a entender, eu tô falando aí de uma exposição final em empresas americanas. Então, o índice ali de referência que vai ser utilizado para ver o retorno é com base em um fundo gerido por Morgan Stanley, que foca em empresas de crescimento e empresas americanas. Principais nomes, assim, até para dar uma orientação, o que é esse fundo para vocês. Ele é um fundo que, na essência, ele tem uma ponderação bastante forte na área de serviço, principalmente na área de internet e empresas de software. Essas aí são as maiores ponderações em termos aí de peso. Alguns principais nomes em termos de empresas finais, eu estou falando de empresas como Amazon, Netflix e também a Disney. Então essa é mais ou menos a referência por trás desse fundo. Bom, o primeiro ponto aqui também dá para destacar, se trata do efeito também mitigador. Eu estou falando de empresas americanas, mas que são empresas globais, empresas que, por exemplo, atuam até no Brasil. Então, até o contexto, às vezes quando você tem uma análise crítica, pelo momento bastante incerto que a gente vive, Estados Unidos, guerra comercial, mas você tem o efeito ali de que uma parte da receita dessas empresas e geração de caixa provém das suas subsidiárias externas. Bom, também estou falando de empresas que têm como sede os Estados Unidos, que é um país que, por si só, a maior economia, é um país bastante dinâmico. Então, vem com uma taxa de crescimento aproximadamente aí, 2%, uma taxa bastante forte para um país aí no patamar na qual se encontra os Estados Unidos. Então, possibilidade, negócios, um país ali que ainda se mostra que tem o potencial. Bom, acho que isso um pouco aí sobre perspectivas. Falar um pouquinho sobre a estrutura, acho que aí é um grande diferencial, aumenta a atratividade, inclusive olhando em termos de perspectiva dos Estados Unidos. Eu estou falando que você vai ter um cupom fixo, independente ali se esse ativo, objeto, ou seja, o fundo, não for bem. Qual que vai ser esse cupom fixo? Em torno de 18% a 20% no período.
só como base e referência, se você for olhar 20%, se fosse essa taxa, no período de 5 anos, eu vou estar falando de uma taxa anualizada equivalente a 3,7. 3,7 provavelmente deve ser a nossa taxa de inflação, se não até menor projetado. Então, num pior cenário, você teria aí a sua recomposição em termos aí de poder real, em termos patrimonial. Também lembrando aqui que o COI 2.0 traz também características bastante interessantes, como a liquidez. Então, se numa janela ali de oportunidade para saque, você pode ali pegar o seu dinheiro de volta, enfim, caso a estratégia não se materialize, enfim, caso a gente enfrente alguma crise. Então, eu acho que tem um atrativo bastante interessante. O COI, ele traz uma opcionalidade ali em colocar uma exposição nos Estados Unidos, que é, enfim, um país aí extremamente dinâmico, ressaltando. Então, grandes possibilidades, às vezes, quando ainda se encontram lá, principalmente em empresas emergentes, empresas com uma taxa de crescimento, setores que vêm aí desenvolvendo de uma forma bastante rápida. Hoje a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Podem contar sempre com a nossa assessoria para qualquer tipo de investimento. Venham investir com a Necton.